Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Devoradores de Estrelas, o novo filme dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, uma super produção da Amazon MGM, mais de 200 milhões de dólares de orçamento e uma ficção científica memorável, muito bem feita, um roteiro que é extremamente eficiente até pela base de adaptação. Resgata um pouco, dessa sensação do grande filme que acaba lidando com exploração espacial, mas tem toda uma construção muito específica, o que hoje em dia está cada vez mais raro, porque custa muito caro fazer um filme assim. O que acontece em várias situações é que os estúdios fecham na abordagem micro. Você não tem uma escala épica de acontecimentos e é bom demais testemunhar um filme desse tipo numa sala de cinema, especialmente em IMAX se você tiver oportunidade. É um filme que discute ciência, resolução de caso, um conflito específico, mas tem um otimismo que é muito interessante e que me surpreendeu do começo ao fim, porque tem muitos casos de um livro que faz sucesso, e aqui nós estamos falando de uma obra do Andy Weir. No processo de adaptação cinematográfica, um bom texto não necessariamente vai render um grande filme. E até por isso eu acredito que quem adapta o texto precisa ter um conhecimento. Nesse caso dá para falar de um projeto irmão, que é Perdido em Marte, porque o Drew Goddard, que foi o responsável pela adaptação, trabalha aqui também nesse filme. Mas isso tudo com a identidade da dupla de diretores, da irreverência, do humor, e eu já adianto, a escalação do Ryan Gosling foi um grande acerto. Tem uma diferença, porque Perdido em Marte passa por um caso micro da sobrevivência e aqui nós temos uma escala épica realmente de destruição. A Terra morrendo por conta de uma anomalia cósmica, a busca por algum tipo de solução, uma missão que teria tudo para dar errado. E o que torna a experiência muito rica no cinema para 2 horas e meia é como o filme acaba lidando com o impossível, que às vezes é um conceito vago, tão distante. Você imagina, uma situação que envolve o Sol. Em vez de apelar para saídas mirabolantes do roteiro, eu acredito que o processo de adaptação é muito inteligente. No livro você vai ter muito mais sobre explicação, sobre planejamento. O filme vai saber usar a montagem a seu favor em vários casos, mas nunca também só largando conceitos, criando uma experiência fechada só para quem quer discutir nessas terminologias de cientistas. Por isso eu acredito que o senso de urgência desse filme é o grande diferencial. É o que me conquistou. Quando o relógio da extinção começa a bater de maneira acelerada, questões geopolíticas ficam de lado e é necessário ter uma colaboração. O filme consegue trazer todos esses tópicos e colocar de maneira inventiva. E aí que é um esforço desesperado por conta das circunstâncias, mas também pragmático em alguns momentos, com uma dinâmica de resolução super agradável. Após despertar sem memória em uma nave anos-luz de casa, o professor de ciências Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, descobre ser o único sobrevivente de uma missão. Recrutado no passado pela pragmática Eva, interpretada por Sandra Hüller, ele precisa encontrar uma forma de deter um micro-organismo alienígena que está devorando a energia do Sol. Isolado, o Grace precisa usar a lógica e a ciência para tentar salvar a humanidade, criando uma parceria atípica. Olha, a escalação do Ryan Gosling é um acerto impressionante. Ele, obviamente, é o alicerce desse filme. Tem uma irreverência na atuação dele, que eu acho que é o que conquista, por exemplo, em papéis como ele fez em Barbie, sendo Ken, que traz um pouquinho da comédia e do humor que ele consegue passar pelo seu olhar, junto da maneira como ele aborda uma situação catastrófica. É um desespero que ele é palpável, porque você sabe que o destino da humanidade passa justamente pela figura dele. Então ele carrega boa parte do filme essencialmente sozinho ou interagindo com a ausência de outros rostos humanos, tornando as descobertas científicas não apenas críveis, mas empolgantes também. É uma atuação que exige um arco emocional imenso, que vai do pânico covarde à aceitação altruísta. Tem toda uma forma que o filme vai lidar com alienígena e tecnologia que é fantástico. Especialmente sabendo o material base, especialmente tendo em conta o que poderia ter se puxado do livro e situações que os diretores eles se sentem confortáveis também para trabalhar com uma outra esquematização no cinema. Aí para falar do rock é algo que é um trunfo do efeito prático. Hoje em dia, 99% das produções elas vão precisar fazer uma adição em CGI e às vezes fica o vale da estranheza do híbrido live action com CGI mal feito, que às vezes tira o peso da narrativa, seja para o drama ou seja para a irreverência. A maneira como se pensa o rock a partir de efeitos práticos
E as várias homenagens que existem à cultura pop e questões referentes a terminologias populares, isso também é um outro ponto de grande interesse que eu sempre estava com um sorriso no rosto. No aspecto técnico, o diretor de fotografia Greg Fraser mais uma vez comanda um espetáculo visual que valoriza o espectador que, como eu disse, vai conseguir prestigiar o filme no formato IMAX, porque existe uma escolha de alternar a proporção de tela, desde um formato panorâmico e mais opressivo para as memórias na Terra, até a expansão total no IMAX, na exploração que é estupenda. Tem algo muito interessante no processo de adaptação que particularmente eu adoro estudar e por isso que eu faço anualmente, né, o vídeo de livros que vão ser adaptados para o cinema. Que é como em muitas passagens na literatura você tem explicações que no cinema podem se tornar super expositivas ou truncadas. Esse filme decide usar a montagem ao seu favor. Então, grandes blocos de cálculos matemáticos, resoluções, acabam rendendo 2, 3 cenas que juntas fazem todo sentido e dão uma progressão lógica. Em vez de pautar o filme recheado de monólogos, os diretores pensam numa outra abordagem, de uma parceria inusitada, de uma exploração que precisa acontecer, mas sempre com o relógio, né, correndo, que algo precisa ser feito. Então me chama a atenção pela maneira como os diretores acabam lidando com a irreverência, mas também com o peso dramático. É essa combinação que torna esse projeto tão bom, na minha opinião. Eles compreendem que não basta apenas pautar a ameaça cósmica, e aí a criação da improvável amizade interespécies que se torna o diferencial. Assistir a duas entidades completamente distintas, superando barreiras biológicas, físicas e mesmo de linguagem para trabalhar em equipe, acaba fazendo que o espectador sinta um grande nível de empatia pela situação. Tem uma trilha que vai entrar para minha coleção pessoal que eu pretendo colocar no cenário aí em breve, que é a do Daniel Pemberton. Fascinante, porque é um filme que ele lida com a contemplação, com o desconhecido, com a busca por uma solução. Existe o silêncio, que acaba sendo algo por vezes aproveitado, mas sempre junto de uma atenção especial para o ambiente. Eu gosto de como Pemberton ele passa da missão que precisa ter sacrifício à contemplação na sua trilha de uma maneira tão bonita. Eu destaquei a questão da montagem para não precisar lidar com tantos monólogos, mas a montagem também ela precisa alternar as situações que acontecem em Hail Mary, na nave, né, com todo o passado em que aí a personagem da Sandra Hüller, que foi uma boa escalação, ela se torna também mais relevante. Parece que quando existe alguma grande descoberta, alguma coisa, você é puxado e o filme te segura por conta desses flashbacks. Eu acho que o posicionamento de muitos deles acabam fazendo com que você sinta mais interesse pelo processo da descoberta narrativa, mas o posicionamento acaba sendo bem repetitivo. Diria até que interrompe a fluidez visual, mas é uma baita jornada. E para quem gosta de ficção científica, é muito bom ver um filme assim. Porque geralmente se fala, ficção científica não chama mais atenção, ficção científica é uma coisa que você pode aproveitar para uma série, para um estudo de caso, para algo tipo Black Mirror, mas o público não vai mais ao cinema. Eu espero que esse filme tenha um grande êxito e que mais projetos, mais produtores se inspirem nesse caso, porque a ficção científica de escala épica não pode deixar de existir no cinema. Para Devoradores de Estrelas, nota 9. Obviamente, deixo a recomendação, se você gostou do filme, o livro vai trazer uma quantidade de complementos muito bacana. Para um filme que poderia ser lotado de jargão técnico, científico, eu penso que eles conseguiram trazer a base científica e dessa jornada toda de uma maneira bem feita e bem construída. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!